Recentemente eu tomei uma decisão que está mudando e muito o meu fluxo de trabalho por aqui. A migração do ChatGPT para o Gemini do Google. Eu sou Leonardo Santangelo, designer gráfico, e hoje eu vou compartilhar com você os motivos dessa troca, a diferença entre essas duas inteligências artificiais e como isso tem impactado o meu trabalho de branding, design, comunicação e posicionamento de marcas. Para contextualizar, eu comecei a usar o ChatGPT em 2023, ainda na versão gratuita, a 3.5, e já de cara foi uma ferramenta incrível que me ajudou a agilizar o planejamento e execução do meu trabalho de forma bastante relevante. Ele foi super eficiente para organizar ideias, estruturar conteúdos e acelerar processos criativos, como por exemplo quando eu precisava criar textos para posts de redes sociais, gerar ideias para campanhas de marketing e elaborar roteiros para vídeo, por exemplo. Mas com o tempo eu percebi a necessidade de explorar muito mais do que o que ele estava oferecendo naquele momento. E foi aí que eu passei para a versão paga, o plano Plus do GPT-4. E isso trouxe grandes melhorias. As respostas ficaram muito mais precisas, as sugestões mais completas e o meu fluxo muito mais fluido. Durante todo esse período, o GPT foi essencial para otimizar as tarefas operacionais e estratégicas do meu trabalho. Mas se estava tão bom assim, por que a mudança? Acontece que num processo de evolução natural, eu comecei a pesquisar outras ferramentas de inteligência artificial, especialmente sobre a do Google, e cheguei a usar um período mesclando as duas. Usava a versão gratuita do Gemini com a versão paga do GPT, meio que validando algumas informações entre um e outro. Mas eu confesso que acima das funcionalidades, o ponto que mais pesou na minha decisão foi a diferença de valores. Enquanto eu pagava cerca de $20 mensais no plano Plus do ChatGPT, que dava em torno de R$124 por mês, o Gemini estava aproximadamente R$96 mensais, com a isenção do primeiro mês, e apesar dessa diferença não parecer ser tão grande à primeira vista, outros fatores me fizeram considerar essa mudança. Acontece que o Google oferece junto com o Gemini 2 teras de armazenamento na nuvem, acesso ao Google Workspace com integração da IA nessas ferramentas, e esses extras fazem bastante diferença no meu fluxo de trabalho, que me permite organizar os meus arquivos e projetos de forma muito mais fácil em um único ambiente todo integrado. Só para você ter uma noção, eu vinha pagando Office e Família com armazenamento extra e o ChatGPT. Com essa mudança, eu pago apenas o Google Gemini, nesses R$96, consigo espaço de armazenamento maior do que o que eu tinha com o pacote Office e o armazenamento extra, e ainda consigo fazer todos os meus backups num único lugar, que é o Google Drive. E claro que essa transição trouxe algumas diferenças bem consideráveis, porque eu sinto que o ChatGPT oferece uma escrita muito mais fluida, muito mais natural do que o Gemini, por exemplo. No GPT, com poucas informações, ele consegue te devolver respostas super bem elaboradas, criativas, fluidas, mesmo que às vezes ele inventa algumas coisas por falta de informação, mas ele consegue ser muito competente nesse momento, se demonstrando inclusive muito mais consistente nas respostas. O Gemini, por outro lado, ele não entrega essa mesma fluidez. Você precisa elaborar muito mais as informações a transmitir para ele, para que ele possa te entregar algum resultado satisfatório e ainda assim com bastante alterações e sugestões que você vai aprimorando ali até chegar numa resposta próxima do que você conseguiria com o GPT, em quesitos de criatividade pelo menos, tá? Mas apesar disso ser uma grande diferença, os recursos a mais que o Google oferece junto com o Gemini fizeram muita diferença no meu fluxo de trabalho e nas minhas necessidades, além das questões apenas de aprimoramento de conteúdo. Até porque para mim o papel da inteligência artificial é complementar e aprimorar o nosso conteúdo e a nossa criatividade, e aprimorar bastante inclusive. Eu costumo dizer que a IA é como se nós tivéssemos alguém trabalhando junto com a gente, debatendo e aprimorando essas ideias. Então no final, a troca entre o ChatGPT ou o Gemini não foi baseada em qual seria a melhor ou mais completa das inteligências artificiais, mas sobre qual conseguiu atender mais às minhas necessidades nesse momento. Ou seja, obviamente cada uma tem os seus pontos fortes e fracos, mas ambas conseguem cumprir com a mesma função de forma muito eficiente. Então cabe a você avaliar dentro do seu fluxo de trabalho qual é a maior necessidade que você tem em cada momento. Se você conseguir manter as duas, por exemplo, ótimo. Não é o meu caso por enquanto. Então o que eu pude perceber entre as grandes maiores diferenças é o GPT ele se demonstra bastante completo e com uma eficiência muito maior na devolução das respostas com mais criatividade. Enquanto o Google, eu consigo ter algo próximo disso, mas eu consigo complementar muito mais tecnicamente e estrategicamente a organização do meu trabalho. Então sim, o GPT foi fundamental no meu trabalho até aqui e continua sendo uma ferramenta incrível do qual eu quero e devo continuar acompanhando as evoluções. Mas nesse momento eu sigo com o Gemini por outras necessidades. Então, para encerrar, eu espero que a minha experiência possa te ajudar a decidir qual é a melhor ferramenta para o seu dia a dia. E se você já usou uma delas ou as duas, coloca aí nos comentários como foi a sua experiência, vamos trocar uma ideia sobre isso. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar. Curte se você achou o conteúdo interessante. Valeu demais. Tchau.